O liberalismo de Foucault, ele é muito interessante. A partir dessas frases que ele falou aí sobre crianças que se atiram em adultos, crianças com 10, 11 anos. Por que reprimir essas crianças? Por que eu estou falando isso? Porque o liberalismo, ele começa com o pensamento de que se você quer se tornar uma mulher biológica e quer se tornar um homem, você pode fazer, você não pode reprimir. A mesma coisa é o ensinamento de Paulo Freire também, sobre a teoria a filosofia do oprimido, né? Algo assim, do jeito, do gênero. Então Foucault, como um filósofo que baseia o pensamento liberal hoje em dia, ele traz esse pensamento agressivo até, né? Porque se você começar a pensar assim, você acaba a liberar o próprio pedofilismo. Porque se uma criança de 8 anos quer se tacar nos seus braços, ou então o desejo do mais velho em dominar uma criança, ou seja, o que vale é o desejo de uma criança ou o desejo de uma pessoa mais velha que quer dominar uma criança, é uma coisa muito complexa, é uma coisa muito séria. Por que eu falo isso? Porque o liberalismo ele tem que ser ponderado, né? O tradicionalismo, que muitos criticam, é um pensamento necessário para uma civilização. Uma civilização, ela só é civilização, o ser humano só se torna civilizado quando existem regras, quando existem controle. Não estou falando controle absoluto da mente e dos desejos, mas existe um controle de disciplina, um controle de respeitar o direito do próximo, um controle mínimo de prudência, de equilíbrio emocional. Por exemplo, você olha para uma Cracolândia, você vê que as pessoas ali não têm controle, precisam de ajuda, muitas querem ajuda. Mas aí o pensamento liberal faz o que? Não, deixa elas ali, então deixa elas morrerem à vontade, deixa elas escolherem o caminho, elas estão insanas, sem poder escolher o seu caminho. Então esse pensamento, o liberalismo, ele é um pensamento importante, mas o tradicionalismo junto com o liberalismo, ele é mais importante, ele é mais equilibrado ainda. É algo a se pensar. Quando você tem uma pessoa que quer sair do mundo das drogas, que ele entra dentro de uma igreja e aceita Jesus, ou uma religião qualquer africana, que ali aquele orixá impede ela de usar determinada substância, porque senão ela não vai desenvolver espiritualmente. Então é uma forma de controle que ela aceita, ela se dispõe a aceitar, que é benéfica para ela. Uma pessoa que tem problemas e precisa de um ser superior a ela, que seja Deus ou que seja o próprio universo, a mãe natureza, ou seja lá quem for, que impõe um certo controle, ele traz equilíbrio, traz bem-estar à pessoa e também equilíbrio à sociedade como um todo. Então esse liberalismo está sendo pregado no mundo todo, no Brasil, e que tem trazido, e que a tendência é trazer um caos social, porque se você liberar totalmente o seu primitivo, eu vou andar pelado pela rua, eu vou fazer atrocidades que o meu inconsciente primitivo, ele é controlado dentro da sociedade através de mecanismos que a própria sociedade ela desenvolve, como o próprio cristianismo, como diversas outras formas de controle social para o bem, que a pessoa mesma ela se impõe aquilo ali, que ela precisa muitas vezes. Então é um ponto a se pensar sobre esse liberalismo exasperado e também o tradicionalismo totalmente retrógrado, igual a gente está vendo, por exemplo, no Hamas, que é baseado na religião muçulmana, mas que traz uma releitura diferenciada do Alcorão, uma leitura totalmente literal do que é uma guerra santa, muitas vezes chamando ali os Estados Unidos como o grande Satã, e também determinando que o Israel ele tem que ser destruído, porque aquilo ali está determinado ali no Alcorão de forma figurada. Então, preste atenção como que são as coisas. Existe a necessidade de um equilíbrio. Então, nem para lá e nem para cá demais, no equilíbrio. Sempre foi assim. O ser humano ele tem que viver no equilíbrio. O ser humano ele é um animal. Ele é um animal primata, que tem seu instinto primata, mas é um animal social também. Então ele tem que viver em equilíbrio.